Olá, conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos estudar um capítulo que tem muito a ver com o momento atual em que estamos vivendo, um momento em que nós estamos vivendo um pico máximo da pandemia até agora, na nossa cidade, no nosso estado e no país. Então, é um momento em que todos estamos alardeados, estamos amedrontados e estamos ansiosos. E é sobre a ansiedade que nós vamos falar hoje. Jesus vai nos ensinar no Sermão da Montanha, no capítulo 7, do verso 25 ao 34, sobre isso. Então ele vai falar assim: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Amados, neste dia nós queremos pedir a Jesus uma bênção especial para esse estudo, uma vez que dentro dele nós estamos vivendo uma grande dificuldade social. Quero pedir a Deus que nos abençoe com o poder do Pai, com a graça do Filho e com a comunhão do Espírito Santo, para que nós possamos apreender o ensinamento mais profundo desse texto. Quando Jesus fala aqui, nesse ensinamento, ele está fazendo um contraste entre comida, bebida, entre vida, entre vestuário e corpo, vida física, vida espiritual. Quando ele fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui ele está dando esse contraste, de que nós não devemos nos preocupar tanto com comer e beber. Em Romanos 14:17, Jesus diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Percebam que essa questão de comida e bebida é uma necessidade humana. Claro, para o nosso corpo ter vida biológica, nós precisamos de comida e bebida. Ninguém vive sem comer e beber. Porém, o comer e o beber nos proporciona vida em física, em carne. E o que ele está querendo dizer que a vida espiritual, a vida eterna é maior e mais profundamente importante do que a vida física, a vida do corpo. E o corpo é um veículo em que nós manifestamos o nosso espírito, em que nós burilamos o nosso espírito, em que nós nos relacionamos para aprender. Então o corpo é maior do que as vestimentas. E as vestimentas, na verdade, essas vestimentas físicas que nós inventamos, elas foram criadas depois da queda. Por quê? Porque antes da queda, Adão e Eva no paraíso, eles estavam nus e não se envergonhavam. E aí quando eles se viram caindo em si, né, assim eles caíram para si, né, que quando a expressão cair em si designa outra coisa, é um movimento para dentro. E eles caíram de si, né? Eles caíram da glória de Deus lá no paraíso para uma vida onde a consciência foi separada de Deus. Então eles caíram de nível em consciência. E aí eles se viram nus e sentiram vergonha. Então, na verdade, essas vestes são para tampar a nossa vergonha de estarmos longe de Deus. E aí Jesus fala essa afirmação para nos afirmar e nos mostrar aquilo que realmente é importante. O 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado aqui é uma medida e era na antiguidade usada como a medida do cotovelo a esse dedo médio. Então era um côvado. E quem pode aumentar essa medida porque está ansioso? Nós não podemos construir nada na nossa ansiedade, ao contrário, a nossa ansiedade é medo do futuro. Quando nós estamos com medo, nós não temos confiança. E o que Jesus está querendo dizer é isso, a dualidade justamente está aí, em que nós estamos na consciência do homem, nós estamos numa consciência separada, então nós sentimos medo. E o sentir medo nos mantém longe de Deus. E não confiamos em Deus. O que ele está querendo dizer aqui nesse texto é justamente isso. Que nós valemos mais do que as aves. E quando ele fala dos lírios do campo. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha o que Jesus está querendo dizer aqui, que nós valemos mais do que as aves e as ervas do campo. O lírio é uma flor, né? É uma flor do campo muito linda, por sinal. E nós valemos mais do que elas. E Deus olha as coisas, a sua criação. E nós, os seres humanos, somos a perfeição da criação de Deus. Assim, o ápice, a obra-prima de Deus. Portanto, quando Deus nos criou, Ele nos deu liberdade, mas por conta dessa liberdade nós fizemos uma má escolha. Nós quisemos mais, nós quisemos conhecer o bem e o mal e quisemos ter o poder que Deus tinha de fazer os julgamentos. E aí
nós caímos? Por quê? Porque Deus deixaria de ser Deus, e é o que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia, ela é, na verdade, um sinal do final dos tempos, um sinal do começo dos ais. Nós estamos vivendo uma situação mundial onde todos nós estamos sendo convocados a pensar e a explorar coisas mais e a valorizar coisas mais permanentes. Então, quando ele está falando aqui, a vida não vale mais do que comer e beber, ele está dizendo que a vida espiritual vale muito mais do que tudo isso que o homem, nesse estado de separação, criou para si mesmo. Tudo isso que nós criamos com a nossa mente humana vai ser passado por uma peneira, passado pelo fogo, como diz a Bíblia, para que aquilo que passa pelo fogo, o fogo ele tem uma capacidade de destruir. Ele queima aquilo que é perecível, que é vulnerável, e aquilo que não é, que passa pelo fogo é realmente mais forte, menos vulnerável. E assim serão as provas da agora para frente. Nós vamos passar por dificuldades porque nós estamos no final dos tempos. E esse final dos tempos não sabemos que dia vai ser, nem quando vai ser, mas nós já temos vários sinais colocados na Bíblia para nós observarmos. E essa pandemia é um princípio do fim, já é um evento que faz parte de tudo isso, para que nós, homens, saiamos desse nível de consciência humana, onde nós pensamos que somos alguma coisa, que não é que nós não tenhamos valor, como tá falando aqui, como obra divina nós somos a obra-prima de Deus, mas em Deus e não numa força própria. E é isso que é a grande sacada dessa pandemia, e muita gente já sacou isso, muita gente já caiu em si, mas ainda o mundo numa forma de massa ainda não caiu. E aqui vai ser a grande prova. Esta provavelmente é a primeira e virão outras, mas para esse sentido, e nós que somos cristãos, que estamos vivendo essa realidade e sabemos que é assim, não precisamos ficar ansiosos. Vamos ver mais na frente, quando ele fala, ora, se Deus veste, não, aqui já dizemos, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqui gentios quer dizer aqueles que não são judeus, aqueles que não participam, que não são chamados o povo de Deus. Naquela época eram os gentios, aliás, eram os judeus. Os gentios eram aqueles que não eram, todos os povos que não eram os judeus. Eles é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui nesse sentido, hoje, no momento presente, nesse sentido, os gentios são todos os homens que procuram a vida material, carnal, mundana. Não no sentido de pecado, mas no sentido de fazer aquelas coisas que realmente são rotineiras, de crescer, ter um trabalho, de fazer aquela rotina natural da vida humana sem se preocupar ou sem pensar no real, verdadeiro valor de tudo isso e colocar realmente o verdadeiro valor da vida principal, que é a vida eterna e a vida espiritual. E eles vivem essa rotina. E quando a Bíblia fala que o final dos tempos vai ser mais ou menos como na época de Noé, era justamente isso. Eles viviam uma rotina e não perceberam que aquilo que iria acontecer, um grande dilúvio. E só Noé que teve com aliança com Deus, e que Deus colocou no coração de Noé, e ninguém acreditou nele.
E naquele tempo eles se davam, viviam a sua rotina, se davam em casamento, viviam a vida normal. E é assim que é. Os homens, os gentios de hoje, são aqueles que vivem a vida normal, uma rotina normal, desapercebidos dos problemas principais da vida. E principalmente desapercebidos e distraídos quanto à consecução, a exata execução do plano de Deus. O plano de Deus não pode ser frustrado. E o plano de Deus é restaurar a sua ligação com Deus. A nossa ligação com Deus. E restaurar a nossa ligação com Deus. O que Jesus veio fazer? Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E como eu disse já várias vezes, Jesus é essa pessoa, é esse encarregado de fazer esta obra. Ele não é religião. A religião distorceu todas as coisas e faz algum benefício, mas nesse sentido a religião fica exigindo que nós façamos, sem realmente nós chegarmos à conclusão que o plano de Deus não pode ser frustrado e que não está no nosso controle realizar essas coisas. E nós vamos passar por tudo isso, mas nós temos que ter conhecimento do que é a era do reino. Quando Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a Deus, o reino de Deus e sua justiça, vou repetir o que está em Romanos 14:17. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós não, essas coisas todas vão ser acrescentadas. Essas nossas necessidades são supridas por Deus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui é o que a ciência tem provado, que a nossa mente, ela é peregrina, ela peregrina entre um tempo psicológico, entre o passado, o presente e o futuro. Nós temos essa capacidade no nível mental de passar nesses níveis de tempo. Porém, o único tempo em que nós podemos viver realmente a vida é o agora. Quando nós estamos voltados para o tempo passado, nós não podemos fazer nada porque ele já aconteceu. Quando nós estamos voltados para o tempo futuro, nós não podemos fazer nada porque ele ainda não aconteceu. E a ansiedade nos pega justamente nesse momento, quando nós estamos fora do agora e buscando o que vai acontecer no futuro. E o acontecer no futuro, como não aconteceu, nos dá medo. E esse medo chama-se ansiedade, que é o medo do futuro. O medo do amanhã. E o que Jesus diz: vamos viver um dia de cada vez. Vamos concentrar a nossa mente e a nossa ação no dia de hoje. Porque amanhã é outro dia. E o amanhã traz a sua própria realidade, o seu próprio mal. Então, se eu estou hoje vivendo um mal que eu percebo que pode acontecer na frente, eu estou vivendo um mal que ainda não aconteceu. E eu estou vivendo um mal que pode até acontecer no futuro, mas que não aconteceu ainda. Hoje ainda não aconteceu. Vamos viver buscando o que nos é devido no dia de hoje. Essa é a realidade de Jesus. Então, nesse momento, fora o ensinamento, nós vamos fazer uma oração. E eu quero trazer aqui uma comparação importante entre essa lição e a oração que Jesus nos ensinou. E eu vou fazer essa oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E nós vamos perceber que no Pai Nosso,
Jesus faz esse mesmo exercício de comparação entre a vida humana, física, biológica e a vida permanente. Então, quando ele fala, eu quero fazer essa oração já para terminar o vídeo e para abençoar a todos nós. Quando ele fala Pai Nosso, ele nos ensina a orar dessa forma. Pai Nosso, nos dirigindo a Deus como nosso Pai. E no Pai nós temos uma casa. O Pai, ele tem uma casa para nós. No Salmo 91, no primeiro verso, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso significa que Deus é nosso Pai, tem uma casa, e nessa casa nós podemos entrar e nos sentir seguros. E no Pai Nosso ele fala: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Mais uma vez ele chama o reino. Mais uma vez ele cita o reino. Venha o teu reino. Aqui nós vemos que que Jesus está colocando que o reino dos céus vem à terra e não a terra que vai para o céu. Venha a nós o vosso reino. O reino dos céus vem para a terra. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade que é feita no céu vai ser feita na terra. Então na terra vai acontecer toda essa seleção, toda essa adaptação do homem que Deus criou com a sua consciência crística para estar no reino dos céus em unidade com Deus. E daqui vai sair todos aqueles que não estão nessa coerência entre mente e coração, entre essa consciência humana e a consciência crística. A consciência humana vai se render à consciência crística. É necessário que seja assim para que o reino se instale. E é isso que nós estamos dizendo sempre nesses vídeos. Quando ele fala, o pão de cada dia dá-nos hoje. Olha, Jesus trazendo de novo as necessidades físicas para a vida física acontecer e nós preservarmos a nossa vida física. Nós precisamos do pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ou temos perdoado os nossos devedores. Aqui é para que nós possamos, nos relacionamentos, fazer essa seleção e essa coordenação e esse revigoramento dos nossos relacionamentos. Não podemos nós perecermos por não sabermos amar. E saber amar é se saber perdoar. Não existe quem ama sem perdão. Não existe alguém que nunca é ofendido. E nunca existe alguém que nunca ofende. Então, nesses relacionamentos, nós somos ofendidos e nós ofendemos. E nós temos dívidas e fazemos dívidas e pessoas têm dívidas conosco. E nesse relacionamento, nós precisamos fazer a restituição de todas as coisas. Colocar todas as coisas em ordem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo cheio de coisas más. E o mundo, ele foi acontecido por conta de uma tentação. A tentação da serpente simbolizando o diabo com a nossa amada mãe Eva e o nosso pai Adão. Então a raça adâmica ficou marcada pela queda em função de uma tentação e que eles caíram. E essa tentação foi conhecer a árvore do bem e do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
para todo sempre, Senhor Deus. O Senhor é o nosso Deus. E o reino, o poder e a glória são todos seus. Que nesses tempos difíceis de pandemia, Senhor, nós possamos conectar a nossa mente com o nosso coração, conectar a terra com o céu, conectar o céu com a terra e estarmos firmes e convencidos do que os seus planos não podem ser frustrados. E os seus planos, nesse plano divino e eterno, estão todas estas coisas e esses acontecimentos. E nós, como cristãos, estamos já assim sendo chamados a testemunhar da nossa fé diante de todas essas coisas. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, fortalecendo o nosso espírito, acalmando a nossa alma e o nosso coração, para percebermos com uma visão profética de tudo isso que está acontecendo, como sendo, Senhor, aquilo que está escrito na Tua palavra. E assim, Senhor, nós nos colocamos dentro da Sua casa. O que o Senhor vai fazer no mundo não vai nos atingir, porque nós estamos seguros debaixo das Suas asas. Como os pintinhos ficam seguros debaixo das asas da galinha. Assim Deus nos protege, assim Deus nos coloca diante de todas essas dificuldades. E em nome de Jesus, que todos esses acontecimentos sejam para o nosso crescimento, para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos falar das mensagens de Jesus e propagar o evangelho do reino e a mensagem que Deus tem para esses tempos do fim. Em nome do Pai, do poder do Pai, em nome da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada e até a próxima.